E aí, pessoal? Nesse sábado, no grupo de estudos, nós vimos uma forma bem interessante de editar código em outra máquina via SSH usando o Visual Studio, Visual Studio Code. Para isso, a gente tem dois plugins SSH. A gente tem esses dois plugins aqui, o Remote SSH e o Remote SSH Edit Configuration. Os dois vão trabalhar meio em conjunto, é só instalar, é tudo tranquilo, é muito prático. E vamos lá, né? Vamos editar um arquivo remoto. Para fazer isso, eu já tenho as máquinas configuradas no meu SSH, .ssh.config. Então eu só preciso vir aqui no cantinho, ó, nesse tiquinho verde aqui, e pedir conectar ao host. E escolher a máquina que eu quero conectar. No caso aqui, eu vou conectar a Saturn 2, que é a máquina que, enfim, que está preparada aqui, é um dos meus servidores Linux, e o código já está nela para a gente dar uma olhadinha. Também é um código que a gente viu. E aí, aquele anterior que está lá atrás, eu posso fechar, né? E posso. Já estou conectado. Então, ele já está dizendo aqui no cantinho, né? Que eu já estou conectado a Saturn 2, Saturn 2. E posso abrir uma pasta já lá, né? Já dentro da Saturn. Então, deixa eu ver aqui onde que eu deixei o código. Projects. Monitor 8. Que é um código que a gente trabalhou um pouquinho nesse sábado no grupo de estudos, o pessoal deu uma ajuda, Ítalo deu ajuda, todo mundo deu sugestões, ficou bem legal. E beleza, vou dar OK e ele abriu o projeto remotamente, então já está lá. Quando ele faz isso a primeira vez, né, que ele abre o projeto remotamente, ele vai carregar várias coisas, ele vai instalar os plugins do Visual Studio na máquina remota, tudo de forma transparente. Né? Vai instalar os plugins, vai instalar alguns componentes do Visual Studio que ele vai usar para fazer essa ponte, né? Fazer a ponte de terminal e etc. Eu nunca uso o terminal propriamente do Visual Studio porque eu não gosto dele. Eu simplesmente fecho e eu uso um terminal mesmo. O resto vai funcionar igualzinho, tirando que você está em outra máquina, então talvez tenha um delayzinho na hora de salvar, talvez você sinta alguma diferença aí. É a mesma coisa que está na máquina local. Ele é suficientemente rápido, porque, na verdade, o Visual Studio é só um navegador, né? É uma aplicação embutida num navegador. Então, você consegue editar as coisas localmente e só quando ele vai salvar mesmo, que ele vai atualizar o servidor, é que ele faz alguma comunicação. Então, na verdade, é bem leve em termos de rede, né? Um, não é a forma como eu gosto de trabalhar, mas como é que eu vou dizer? É uma boa ponte se você precisa trabalhar numa máquina remota por algum motivo e principalmente em outras linguagens, por exemplo, Python eu faço muito isso porque às vezes não é uma linguagem que eu gosto tanto de trabalhar e às vezes ter um ambiente um pouco mais completo ajuda, né? Vamos dar uma olhada nesse código, inclusive, né, que eu acabei de abrir aqui. E o que eu faço com o terminal? Eu simplesmente vou para outra tela do SSH e pronto, estou lá no terminal da outra máquina, tá? Então, eu não uso o terminal do Visual Studio, mas eu uso o terminal mesmo. E a minha gata está aqui do lado pedindo atenção, porque, claro, né? Estou gravando. Bom, a ideia aqui do Monitorate é uma aplicação que eu preciso, que o que, que ela faz? Ela vai monitorar estados de máquinas e máquinas virtuais, né, máquinas reais e máquinas virtuais, e eu preciso de duas informações. Eu preciso do load average e eu preciso dos processos com maior carga. Ter os 10 processos, mais ou menos, que estejam puxando mais memória e CPU, e também ter o load average da máquina.
E para isso ainda é um código bem exploratório, né? Ainda tô me divertindo com ele aqui, mas enfim, a continha para fazer o cálculo do load average é meio chatinha. Do load average por processo é meio chatinha. O load average mesmo da máquina como um todo, o Linux já te dá. É só você ler lá no barra proc o barra load average, ele já te dá os três campos ali com 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos, né? Então, isso facilita muito. Ele podia já me dar por processo, mas por processo tem que fazer algumas continhas, então a gente está experimentando formas de ler o barra proc, né? Por exemplo, ler o barra proc com readdir, ou se não usar. Quer ver? Tá aqui. Usar a função walkdir, que também é interessante. Enfim, a função walk simplesmente mais antiga não é tão bom porque ela tem um problema, ela carrega todo o path, né, toda a árvore para a memória e depois ela carrega e depois ela percorre ele. Ela faz isso porque ele sempre percorre na mesma ordem, né? Ela é bem determinística mesmo, ela não varia a ordem. Eles fazem isso de propósito. E aí tem uns problemas de desempenho. Eu estou acreditando que a alternativa mais simples, que é só a redigir, vai ser o suficiente para obter todas as informações que eu preciso. Mas enfim. E aí esse projeto é um pouquinho mais complicado, vai levar ainda algum tempo para ele ficar pronto. Basicamente ele é em três partes, né? Ele tem o monitor que fica nas máquinas registrando o que está sendo consumido. Esse monitor leva para a informação para um agregador, né, um acumulador mais correto. Esse acumulador vai acumulando essa informação de todas as máquinas e, eventualmente, ou uma outra ferramenta ou o próprio acumulador vai dar um relatório disso. Você vai poder visualizar via web ou via um aplicativo o relatório de consumo das máquinas. E provavelmente vai ter algum alerta aí também do tipo, olha, a máquina tal estourou o consumo aqui, está acima do previsto. Bom, é isso. Esse é basicamente o que a gente discutiu no nosso encontro do sábado. Semana que vem tem mais. E quem sabe a gente progrediu mais um pouquinho aqui com essa ferramenta. É isso, galera. Até sábado que vem.